2018, a família Dyna foi extinta e a Fat Bob passou a compor a família Softail. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esta nova geração da Fat Bob, pontos positivos, negativos, desempenho na cidade, estrada, valor do seguro, consumo e muito mais. Aqui, eu sou Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Toda semana um vídeo novo com dicas, novidades, lançamentos. Então, se você ama motocicleta assim como eu, inscreva-se no canal, no botão aqui embaixo e clica do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E se você é meu inscrito raiz que gosta do meu trabalho, gosta do meu canal, que tal se tornar um membro? Tem aqui ó, o botão Seja Membro, tem diversos benefícios, diversos valores, vai lá e toda a renda arrecadada com o clube de membros vai ser convertida para fazer vídeos como esse. Uma das maiores reclamações de proprietários Harley Davidson em relação à família Dyna era o visual ali não tanto tradicional e também a suspensão bichoque. Por outro lado, a reclamação em relação à linha Softail era a ciclística. A Harley Davidson em 2018 resolveu extinguir a família Dyna e fazer uma revolução na linha Softail, ano em que a Fat Bob passou a compor a Softail. Basicamente mudou, gente, muita coisa, não só o motor, tá? Mudou ciclística, mudou a posição de chassi, posição de pilotagem, então teve uma mudança muito significativa. No caso específico da Fat Bob, o visual, gente, foi todo renovado. A frente aqui, aquele farolzinho duplo, acabou, né? O farol quadrado em LED, muito mais bonito. Entre eixos mudou, a rabeta encurtou, a posição comando, né? A posição de pilotagem também mudou um pouco. E uma característica da família Softail é a suspensão escondida. Aqui a Fat Bob não tem mais, né? Aquela suspensão bichoque aqui aparente. E o que é a Softail? Basicamente, a Softail ela faz uma cópia de uma hardtail, de uma rabo duro, que é uma motocicleta do passado que não tinha amortecedor traseiro. Você consegue imaginar o que é pilotar uma motocicleta sem amortecedor traseiro? Visualmente, esteticamente, fica muito bonito. E aí, essa característica, ela foi mantida, né, foi trazida aí ao longo dos anos, porém, de mentirinha, né, porque a gente sabe que tem uma suspensão muito boa aqui embaixo com ajustes, daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Na minha opinião, ela ficou muito mais bonita, os cromados basicamente sumiram, ficou com uma pegada muito mais dark, muito mais jovem. E Thiago, respondendo a sua pergunta, eu prefiro a Fat Bob do que a Fat Boy. Eu acho que esse visual aqui, esse farol quadrado, deixa ela um pouco atemporal. Ainda mantém as linhas, né, das customs raiz, porém com uma pegada mais moderna. Como eu comentei, o quadro é totalmente novo, tá? E ele está mais rígido, porém mais leve. Isso é muito legal, segundo a Harley, 65% mais rígido, tem 20% menos de soldas e 50% a menos de peças de maneira geral do que a geração anterior. O tanque ele foi reduzido, então hoje ele traz menos capacidade do que a versão anterior. O guidão aqui, ó, bem largo, desenho diferente, e tem aqui uns números para você conseguir alterar e mexer na inclinação, né? Mais para cima ou mais para baixo. E o painel ele é bem minimalista aqui em cima do tanque, achei bem bonito. Ó, aqui em cima, ó, conta-giro analógico, luzes espia, né, ABS, mostrando tudo, farol alto, farol baixo. Ele tá falando aqui que o pezinho está ativado, né, que ele está acionado. E as trocas você faz aqui diretamente do manete, né, do guidão. Você não precisa tirar a mão para mudar as informações. Aí você aperta aqui em cima e já muda. Ó, você tem quilômetro, odômetro total, você tem odômetro parcial, né, trip A, trip B. Você tem o range, tem o mostrador de combustível. O velocímetro fica aqui embaixo, né? Tá vendo? Tá o 0. E ele também tem indicador de marcha engatada. Viu, Carlos? Não traz consumo médio nem instantâneo, mas ela traz informação de range. Isso quer dizer o quê? Muito importante para quem gosta de viajar com a motocicleta, você consegue calcular aí quantos quilômetros pode rodar com a gasolina que ainda tem no tanque. Arthur, todas essas mudanças de chassi, diminuição de tanque, deixaram a motocicleta cerca de 15 quilos mais leve
do que a geração anterior, mas ainda assim é uma moto pesada, 306 kg em ordem de marcha, ou seja, com os líquidos já pronta para rodar. O farol é quadrado em LED, muito bonito, e segundo a Harley Davidson, ele tem também mais alcance, então não é só um farol de LED, é um farol de LED que você consegue enxergar mais, que ilumina mais em relação à geração anterior, que também era lâmpada, né? Os piscas aqui são em lâmpada convencional, não é LED. Na traseira é muito interessante porque, ainda seguindo esse visual minimalista, né, menos é mais, a Harley Davidson optou por a pisca, ele tem a função 2 em 1, ou seja, ele funciona como lanterna e também como pisca. Na dianteira ela vem com suspensão aqui, garfo telescópico invertido, muito legal, acho que essa tecnologia é interessante para essa motocicleta, principalmente aí para nossas ruas. Não tem ajuste, ok? Porém, aqui na traseira você tem a mola embaixo, né, dessa parte aqui do quadro, e o ajuste é muito fácil, você não precisa tirar o assento. Basta girar aqui essa rosquinha, e para você saber qual que é o ponto certo da suspensão, a Harley Davidson proporciona ali uma tabela que você faz o cálculo do peso do piloto, garupa, enfim, de todo o peso que você vai carregar na mola, e você já sabe, de acordo com esse peso, qual é o ponto certo da suspensão. Acho que isso é um ponto positivo, vou falar mais pra frente, mas eu gostei. E também vou falar também da minha experiência, o que eu achei da suspensão. Mas seguindo aqui, para parar esse motão inteiro, na dianteira aqui no freio temos disco duplo, flutuante. Interessante, a marca é da própria Harley, não é então da Brembo, não tem Aerokeep, mas eu achei interessante o freio. O ABS, inclusive, que vem nas duas rodas, não achei tão intrusivo. É que eu acabo usando mais também freio motor para ajudar a parar a motocicleta. Mas não tive muita dificuldade com o freio. Na traseira aqui é um disco único, né? Mas também achei que mordeu bem as pinças, né? Aqui 4 pistões, lá 2 pistões. As rodas são em alumínio fundido, aro 16 nas duas rodas. Todas as motocicletas da Harley Davidson vem aqui, ó, sensor de presença. E também funciona como um alarme. Então, se você se afastar da motocicleta e alguém mexer nela, ela vai dar uma pitadinha. E aqui você consegue travar, né? Ó. Você consegue travar a direção, achei bem interessante. E ela vem com transmissão de 6 marchas e correia dentada, então não é aquela corrente tradicional. E o motor, gente? O motor aqui 107, já tem duas versões, 107 polegadas também, 114, mudou. Mas para falar das mudanças do motor, eu convidei uma pessoa. Estou aqui com o Foster, meu amigo, a gente acabou de gravar um vídeo para o canal falando das diferenças das duas motocicletas. Então, ó, o link está aqui na descrição. Foster, se apresenta aí, fala do seu canal. Bom, primeiramente, obrigado aqui por me convidar esse vídeo aqui novamente. Meu canal é Duas Rodas pelo Mundo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá eu posto muitas coisas sobre passeios, viagens que eu faço, cobertura de eventos, também os eventuais test rides em motos diferentes. E também customização, vou falar muito de customização, opções. Eu gosto bastante de customização, então desde a minha primeira moto eu sempre venho tentando colocar alguma coisa diferenciada nela para fazer uma moto única, que é o que eu fiz com a minha hoje em dia. Então tem muito disso aí no meu canal, praticamente tudo sobre motociclismo. Tanto no YouTube quanto no Instagram, o link tá aqui na descrição, segue ele. E ele vai falar assim rapidamente que a gente fez um vídeo completo só das diferenças, tá? A gente colocou as motos lado a lado, a gente viu questão de ciclística, mas a gente vai dar só uma pincelada. Já falar do motor, né, Milwaukee 8, e também falar um pouquinho, né, da questão de ciclística. Começa aí falando, o que mudou? Rapidinho sobre o motor, a gente está falando do motor Twin Cam, 2 comandos por válvula, e aqui a Harley volta a usar um comando só no motor geral. Milwaukee 8, que é 4 válvulas por cilindro, por isso o nome Milwaukee 8. Esse daqui tem 2 válvulas por cilindro. Esse daqui a gente está falando do motor 96, teve a versão 103 da Dyna nos Estados Unidos, mas no Brasil só veio 96. E aqui ó, a gente está falando de um 107 polegadas, a gente tá falando. Polegadas. Motor de 1.746 centímetros cúbicos e ele gera aí cerca de 15 kgfm de torque a 3.000 giros, ou seja, saiu do semáforo você já está a mais de 100, né? Tem que tomar cuidado pro radar, hein? E aí assim, a Harley não divulga, né, a questão de cavalaria, mas tem em torno dos 90 cavalos, mais ou menos? Esse daí vai dar por aí mais ou menos, E ele também é um motor que vibra menos, certo?
vibra menos, principalmente da Dyna, que não tinha os contrabalanços dentro do motor, era um motor fixado no quadro através dos coxins, então você parava no farol, você tremia muito, isso eu sei porque eu tenho uma e continua fazendo isso no dia a dia. Aquele lá já não, ele já é um motor da Softail que ele tem os dois contrabalanços que na linha Softail antiga tinha, mas nessa daí ainda tem uma evolução ainda que são 2, então já contrabalança muito mais e treme muito menos, que é uma coisa espantosa. E também o cárter, né? Antigamente era em cima, agora foi para baixo, isso traz menos desconforto para o piloto. Isso é uma questão do design do motor também, que ajuda um pouco também. É o que a gente falou, todas essas são mudanças pequenas, mas a combinação de todas essas mudanças que trazem uma inovação muito grande no motor, né? E olha só, a bateria lá, vocês conseguem ver, tá bem exposta. Inclusive, eu até subi na moto para ter uma experiência, ali ver a posição e fica pegando na parte da coxa. Tá certo que o assento, ele não é original, o proprietário customizou, não é do Foster. Não, eu nunca faria isso. Mas assim, vocês conseguem ver que tem uma diferença, né? A bateria aqui ficou bem mais bonita, né? Integrada. E a suspensão, né? Que eu tinha comentado para você da questão do hardtail. Lá ali está exposta e realmente aqui fica bem mais bonita, né? O que você acha? Escreve aqui nos comentários e me fala se você gostou do novo visual. E além disso tem o quê? A posição de pilotagem, né? Posição de pilotagem dessa daqui, ela tem um comando extremamente avançado, que minha perninha aqui quase é o comando? fica é a posição totalmente da reta. pedaleira, né? Depois, se quiser, eu mostro naquela ali para ver como é que fica. Minha perna fica muito mais dobrada, essa daqui ela fica pegando no filtro de ar, ela pega no cabeçote do motor aqui também. Então, para mim, não é uma posição muito confortável. Quanto tem de altura? Eu tenho 1,70. 1,70. Tenho 1,77, para mim ficou ok. Mas agora inverte, ó. Senta nessa motocicleta aqui, só para mostrar para a galera. A gente está um pouco afastado aqui por questão de Covid, né? A gente nem tá... Ó, mostra aí pra galera. Olha só a diferença como fica nessa daqui. Só soltar aqui. Minha perna já fica muito mais confortável para pilotar aqui. Você vê que ela fica dobrada. Porque isso daqui ajuda muito, principalmente nas curvas, quando eu quero mexer meu peso de um lado para o outro, né? Isso ajuda bastante. E a ciclística também melhorou, né? Fala aí pra melhorou, galera, só sentando aqui você vê que a moto ela fica muito mais, ela ficou mais estreita também. O entre-eixo também dela mudou um pouco. E ela tem uma pilotagem muito mais agressiva essa daqui. Tanto que é a moto que você pode mais deitar nas curvas da Harley. Tem um maior lean angle em comparação a todos os outros modelos da Harley. Então, ela ficou uma ciclística tanto para curva de alta quanto para curva de baixa. Quando você está fazendo os movimentos de baixa velocidade, ela também ajuda bastante. Muito legal. Você que pilota as duas, que conhece o universo Harley, você gostou da evolução? Gostei principalmente da ciclística, eu gostei também do design. Tem muita gente que não gostou dessa novidade no design, deixar mais agressivo, principalmente os mais por isso, mas eu gostei bastante de estar pegando um público mais novo de Naked Street Fighter. Isso eu achei uma evolução interessante, assim. Legal. Valeu, Foster. Muito obrigado, hein? Segue ele aqui nas redes sociais, o link tá na descrição. Depois de toda essa apresentação técnica, chegou a hora de testar a teoria na prática. Agora eu vou rodar com ela pelas ruas de São Paulo, te falar como que é a experiência aí no corredor, pegar um pouquinho de estrada e finalizar o vídeo com os pontos positivos e negativos, valor do seguro e muito mais. Vem na minha garupa! Vem na minha garupa ouvindo o ronco desta moto, claro. Muita gente me pergunta se dá para começar com uma Harley Davidson. Bom, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas como você veio perguntar, quer saber a minha opinião, eu não recomendo você começar com uma Harley, porque aqui o motor é bruto. Você vai, o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de adaptação com a motocicleta vai ser tipo 2, 3 vezes maior se você não tem experiência. Vou te dar um exemplo. Eu já piloto motocicletas há um tempinho. Para mim, uma semana foi suficiente para me adaptar com a moto, né? Mas para quem acabou de tirar a CNH, talvez seja aí um problema, né? Porque você vai precisar de mais tempo, porque você está aprendendo a andar de moto e aprendendo a andar de Harley. Aí
mas vai de cada pessoa. O pessoal quer saber como que ela se sai no corredor, se eu recomendo ela com uma moto para o dia a dia. Olha, não é a melhor opção. Olha o radar aqui. Aliás, tem que tomar muito cuidado com essa moto, tá? Por quê? Porque qualquer acelerada que você dá, você já... Ó, eu tô em segunda marcha, né? Tá vendo? Aqui, se eu esticar... Deixa eu... Olha isso. Cara, eu dou 100 facinho em segunda marcha. Eu dou até em primeira, na verdade. Eu não vou correr aqui, mas a resposta dela é muito boa, é muito rápida, né? Ela tem acelerador eletrônico. Dá pra pegar corredor? Dá. Mas não é uma motocicleta ideal para isso. A ciclística melhorou, mas se você pegar corredor bem fechado, você vai ter que dar aquela pausinha, sabe? E manobrar, porque o guidão dela é muito largo. Então uma coisa que eu não gostei muito, ó, radar aqui. Uma coisa que eu não gostei muito dela é que o guidão é muito largo. Então isso acaba meio que atrapalhando um pouco na hora de passar entre os carros. E bem, se ela esquenta, olha, ela esquenta sim. Não vou dizer que não, tá? Ela esquenta. Então você vai ter que andar de bota, de uma calça jeans, uma calça de Kevlar de boa qualidade ou cordura, porque vai vir um bafo na sua perna. Aqui, ó, a gente controla a embreagem e vai buzinando. Ah, meu Deus. Cara, essa moto é incrível, é incrível. E sobre a vibração, vibra, tá? Vibra bastante. Quando você passa dos 4.000 giros, mais ou menos, o retrovisor fica até um pouco difícil de ver, às vezes, atrapalha um pouco, assim, lá no fundo ele dá uma tremidinha e você não consegue enxergar direito. A posição de pilotagem na estrada tá ok, mas se você for andar ali 300, 400 quilômetros, amigo, aí pode ser que canse, né? Já que ela não tem bolha, né? Nossa, o vento. Ela não tem bolha, então, enfim, isso pode ser um problema para você. O vídeo com os pontos positivos e negativos da Fat Bob, quero responder ao Carlos, que ele perguntou sobre o seguro desta motocicleta. A gente sabe que seguro depende do perfil do motociclista, como idade, CEP onde mora, dentre outras informações. Eu cotei o valor da Fat Bob no site da Protect Me. Eles não são seguradora, eles vendem seguros de seguradoras cadastradas na SUSEP, como se fosse uma loja online. O diferencial deles é que eles têm o valor de seguro mais barato do Brasil, porque eles são digital. Então não tem aqueles custos com prédio, mão de obra. Então o robozinho deles faz todo o trabalho para você. Você preenche lá os dados no site deles e o valor sai na hora. E cotando aqui, ó, para o perfil de homem, 34 anos casado, peguei um CEP da Zona Leste, o valor do seguro deu R$ 2.500. Esse seguro é para furto e roubo. É claro que se você pegar um seguro, por exemplo, de danos para terceiros, você vai pagar mais caro. Mas eu peguei ali só para a gente ter uma base de comparação, tá bom? Então deu R$ 2.500, pode ser que na sua cidade ou para o seu perfil saia mais barato. E aqui o valor de R$ 1.980, por que tem esse desconto? Porque meus seguidores aqui do canal, com o sininho ativado, ganham o quê? Cupom de desconto. Então eu tenho a parceria com eles e você paga mais barato no seu seguro. Isso aí, ó, R$ 1.980. É o mesmo seguro,
tem desconto porque é parceria com o Motoplay. Eu vou deixar o link aqui na descrição, também no primeiro comentário, para você fazer o seguro aí da sua motocicleta, qualquer modelo, tá? O cupom vale para todo mundo e o link já tá com desconto. Marlon, eu acho que essa pergunta é um pouco pessoal, a pessoa tem que avaliar os prós e contras da motocicleta, ver se tem 67 mil reais para levar para casa e também para manter. A gente está falando de uma marca premium, né? Então, acho que vai de cada um. Tem gente que acha que tá caro, tem gente que acha que tá justo. Mas, enfim, me escreve aqui nos comentários o que vocês acham. Você acha que vale a pena levar a Fat Bob para casa? Começando pelos pontos negativos da Fat Bob, lembrando que eu não sou dona da verdade. Você tem todo o direito de concordar, discordar ou até complementar usando a parte aqui dos comentários do vídeo, deixando a sua opinião de maneira respeitosa, respeitando também a minha opinião e dos colegas. E se você é proprietário de Fat Bob, escreve aqui também, que a sua opinião é muito importante aí para a comunidade Motoplay. E o primeiro item é manutenção. Pois é, Alexandre, muitos proprietários de Harley Davidson reclamam que a manutenção, as peças, acessórios são muito caros. Mas eu entendo, afinal, trata-se de uma motocicleta premium. Outra coisa que eu não gostei ou que ficou faltando é o controle de tração. É muito importante para uma motocicleta desse porte. Quem sabe aí a próxima geração não traga essa tecnologia. Se você está pensando em levar garupa com frequência, nesse banquinho aqui, ó, não vai dar certo. Então você vai ter que investir em um CC bar, né? Colocar aqui o assento próprio para você levar garupa, porque nesse banquinho você vai deixar a garupa pelo caminho. Outro ponto negativo dessa motocicleta é o preço, porque muita gente acaba desistindo do sonho de ter uma Fat Bob porque não tem R$ 67.600 para pagar. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha do preço dessa motocicleta? Escreve nos comentários. Outro ponto negativo, na minha opinião, tá aqui, ó. Tampa do tanque de combustível de rosca. Não tem chave para travar. Sabemos que tem muita gente maldosa no mundo e podem jogar alguma coisa aí no tanque, depois estragar o motor, que não deve ser barato para você arrumar, né? Então acho que a Harley poderia fazer uma tampinha fake, onde você levanta, né, coloca a chave e depois tampa, porque realmente fica bonito esteticamente, né? Fica muito lindo, ornou com a motocicleta, dá aquele ar retrô, mas por segurança, na minha opinião, não dá para ter uma tampa de acesso ao tanque sem chave, né? Uma queixa muito comum de proprietários de Harley Davidson, pelo menos os que eu conversei, é que entra água ou embaça o visor, né, aqui do painel. Isso é um pouco complicado, aconteceu comigo, tá? Mas foi só um pouco, assim, ficou embaçado na parte de baixo, mas depois saiu. E os piscas também eu percebi que entrou um vapor ali, uma água. Então eu acho que isso não deveria acontecer para uma moto que custa R$ 67 mil, né? Mas aí, me fala a sua opinião. E falando em piscas, outro ponto negativo ou incoerente, na minha opinião, é que os da frente são em lâmpada convencional. E os de trás, né, os piscas de trás, são muito tecnológicos, porque além de serem em LED, eles também simulam a lanterna. Então você, como eu falei no início do vídeo, tem lanterna e pisca 2 em 1, ficou muito bom. Agora, deveria ter um LED na dianteira também, né, nos piscas da frente. O que vocês acham? Escreve aqui nos comentários. Se você busca uma motocicleta para longas viagens, talvez a Fat Bob não seja para você, já que ela tem um tanque de combustível de 13 litros. Sim, o tanque diminuiu, como eu falei no início do vídeo, e por consequência perdeu autonomia. A Fat Boy, aí meio que irmã dela, digamos assim, ela tem um tanque de 18 litros, então acaba trazendo mais autonomia. O consumo dessa motocicleta medido na bomba tá aqui na tela para você dar uma olhadinha. É uma motocicleta que bebe sim, né? Quanto mais mão você dá, você mais acelera, mais ela vai consumir. Eu já esperava isso, é uma moto de 1.746 cilindradas, né? Então realmente é um motor que bebe. Mas a autonomia, né, o tanque de 13 litros, acaba sendo um ponto negativo para longas viagens. Uma das dúvidas que mais recebi no meu Instagram foi se dava para pilotar no dia a dia ali transurbano de São Paulo com a Fat Bob. Então, se você busca uma custom para você andar todo dia em São Paulo, não recomendo esta motocicleta. Acaba sendo um ponto negativo para quem busca uma custom urbana, por alguns motivos. Primeiro, o peso, tá? Mas ok, andando ela se torna leve, mas você ali não anda e para, né? Pode ser dificultoso, digamos assim. Outro ponto negativo é o guidão, né? Para você andar na cidade, é o guidão largo, porque acaba ficando bem na altura dos retrovisores, então você tem que tomar cuidado para não levar o retrovisor de nenhum carro.
E além disso, viu meninos? Esquenta sim, tá? Então causa um desconforto ali. Você andando em segunda, terceira marcha toda hora, você não consegue nem desenvolver uma velocidade maior. Por quê? Porque você vai estar travado no trânsito. Então, senti esquentar o escapamento e também a parte de cima aqui do motor, né? Vem um bafo quente. Então, para andar em São Paulo, eu não recomendo. Claro que dá para pegar corredor, como eu peguei, vocês viram. Só que existem outras motocicletas customs mais fáceis de você andar em São Paulo. Agora eu vou falar os pontos positivos desta motocicleta. E o primeiro deles é que ela é uma Harley Davidson. A gente está falando de uma marca tradicional no mundo das duas rodas, que carrega história. Tem gente que compra roupas e acessórios sem ao menos ter habilitação na categoria A. Provavelmente nunca vai pilotar uma Harley Davidson, mas ela gosta da marca. Por quê? Porque ela representa liberdade, rebeldia, você ser dono de si. Claro que Hollywood ajudou a consolidar a Harley Davidson com essa mensagem subliminar de rebeldia. Quem nunca, né, sonhou e tá de saco cheio da vida, pegar uma Harley e sair pela estrada? Então tudo isso tem valor. A Harley Davidson não te entrega apenas metal, motor, sabe, duas rodas. Ela te entrega um valor intangível da marca. E isso tem valor, tá? Muitas marcas investem muita grana em marketing, talvez nunca consigam passar isso para os seus clientes. Então, isso é um ponto positivo dela. Design é um ponto positivo da Fat Bob. Eu sei que os puristas vão reclamar, tem muita gente que prefere a versão anterior ali com os dois faróis redondos. Inclusive eu fiz até um ensaio, postei as fotos lá no meu Instagram e fiz lá uma treta-feira com comparativa e muita gente ainda prefere o design anterior, mas ó, eu, Amanda Pagliari, gostei muito dessa motocicleta. O farol quadrado no primeiro momento me causou assim estranheza, mas depois já me acostumei, realmente ela ficou muito agressiva, ficou bandida. O que você acha? Visual da Fat Bob nova, tá bandida ou não tá bandida? Outro ponto positivo da Fat Bob é a ciclística. Não em relação aos concorrentes, mas em comparação com outras motocicletas da própria Harley Davidson. Por que eu tô falando isso? Porque essa motocicleta pode ser considerada a que mais faz curvas da Harley. Então, a ciclística muito bem acertada, como eu falei, 300 kg, mas que você pilotando, você não sente. Então, isso é um ponto positivo para ela. O motor dessa motocicleta é outro ponto positivo, não tem como deixar de mencionar. Muita gente compra a Harley Davidson por conta do motor, esse motor em V, raiz. Eu acho que o dia que a Harley mudar o motor, acabou a marca, né? Não adianta, é uma experiência à parte, o torque, a força, o som. Tudo na vida tem prós e contras, né? E o ônus de você levar um motor aí em V, com ângulo de 45 graus, com esse torque maravilhoso, esse ronco incrível, é que ele vibra, então acaba fazendo parte da experiência. E embora a Fat Bob não venha com freios da marca Brembo, como outros modelos da marca, eu achei que eles seguraram bem, tá? Os dois discões, as pinças, né, 4 pistões, morderam bem, não senti dificuldade nenhuma em parar a motocicleta, inclusive o ABS não é intrusivo, achei os freios um ponto positivo. Outra coisa bacana é que ela vem com acelerador eletrônico, responde bem. E também outro ponto positivo é o quê? É a chave aqui, ó, sensor de presença. Todas as motos da Harley já vêm com esse sistema e vem com um alarme embutido, digamos assim. Então, se você tiver com o sensor afastado da motocicleta, se alguém mexer nela, ela apita. Começando pela frente, você já... A gente sabe que as motocicletas customs não têm a melhor suspensão do mundo, porém, a suspensão da Fat Bob me surpreendeu, gente. Não só pelo assento, que também ajuda no amortecimento, como a precarga da mola, de maneira muito fácil você consegue ajustar. Tem uma tabelinha, né, que eu falei no início do vídeo, pelo seu peso, você já consegue calcular, é só girar para escolher, você não precisa tirar o banco da motocicleta para ter acesso ao ajuste, achei muito prático e não em nenhum momento tive final de curso. Então eu gostei muito, achei um ponto positivo pelo mix, né? De você conseguir fazer o ajuste de maneira fácil, a tabelinha lá para você calcular o peso e já saber qual é o nível certo e o assento muito confortável. Esse mix todo, ponto positivo. Esse ponto positivo se trata porque moramos no Brasil e a gente sabe que motocicletas da categoria custom são menos visadas, por exemplo, que uma Naked, que uma Big Trail, que uma esportiva. Então eu conheço muita gente que está saindo aí desses modelos e indo ou voltando para a categoria custom
para não ter problema aí com a bandidagem. Então, se tratando de Brasil, principalmente São Paulo e Rio, isso acaba sendo um ponto positivo. Outro ponto positivo é a comunidade Harley Davidson. Eu sei que tem outras marcas que têm aí clube de membros, que fazem ações com proprietários, porém, o programa da Harley é muito estruturado, tem o ROG, as concessionárias são muito ativas, fazem passeios, viagens, bate-volta, bate-fica, então acho que isso é muito legal. Imagina assim, o motociclista acabou de comprar uma moto, não tem amizade com ninguém e com esses passeios, né, com esses eventos, ele acaba se enturmando e achando na Harley Davidson uma família. É claro que essa coisa de família é do motociclista de maneira geral, tá? No, independente da marca. A gente tem isso com a gente, né? De chamar todo mundo de irmãos. Mas o que eu acho legal da Harley é o programa estruturado. Então, com certeza, quem compra uma Harley vai ter todo final de semana passeio, festa, eventos. Achei isso muito legal. E por último, mas não menos importante, eu acho que customização é um ponto positivo dessa motocicleta. Não só pelas peças originais da Harley Davidson, que são muitas, você consegue aí mudar a motocicleta, deixar ela com a sua cara, como também de outras marcas. Então, para quem gosta de mexer na motocicleta, a Harley Davidson é uma ótima plataforma para customização. E a Fat Bob está disponível em diversas cores. O que você achou da Fat Bob? Teria uma? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que tem vídeo aqui no canal com o Gui Foster do Duas Rodas pelo Mundo, falando sobre as diferenças da antiga geração da Fat Bob para esta nova. O link está aqui na descrição e também no card, vai lá assistir. E me conta se gostou do vídeo, se você quer que eu traga mais motocicletas customs, mais motocicletas da Harley Davidson. Escreve nos comentários, deixa o like, compartilha com os seus amigos, que se eu ver que esse vídeo teve bastante visualização, aí bastante comentário e like, eu trago outras motocicletas para vocês. Manda lá para seus amigos, nos grupos de moto, para aquele seu amigo que quer comprar uma Harley Davidson, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando do clube de membros aqui do Motoplay. Então, ó, se você quer fazer parte do clube de membros, tem diversos benefícios, como por exemplo, ter um nome aqui no final do vídeo em menção de agradecimento. Só clicar no botão aqui, seja membro, na parte de baixo do vídeo, tá bom? Até a próxima, Moto Beijo!